Senhor é que te sustenta. O Senhor é que te levanta todos os dias. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E nós te agradecemos, Espírito Santo, nessa noite, porque eu sinto a tua doce presença neste lugar, Pai. Eu sei que o principal convidado é o Senhor que está aqui nessa noite. Então nos ajuda a ouvirmos a tua voz neste lugar. Nos ajuda, Espírito Santo, a ouvir a tua voz dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nos ajuda, Espírito Santo, a discernir a voz do bem e a voz do mal. Porque o mal não quer que você venha avançar. O mal não quer que você venha entregar teu coração totalmente ao Senhor. Mas nessa noite o Espírito Santo está aqui. E Ele está limpando o teu coração. E Ele está dizendo: filho meu, dá-me teu coração. Oh, Espírito Santo, toma nossas vidas em tuas mãos nessa noite, Pai. Vem, Espírito Santo, uma vez mais. Faça milagres em nosso meio, como o Senhor tem feito. Prodígios, Pai. Os sinais que acompanham aqueles que creem, Senhor. Oh, Espírito Santo, o Senhor está neste lugar. Nós oramos também como igreja por todos aqueles que decidiram descer as águas no dia 14 de dezembro, Senhor. Cobre essas vidas, Pai. Porque Satanás muitas vezes não quer largar essas almas. Mas nós oramos por elas. Te pedimos, escreve o nome delas no livro da vida, Espírito Santo. Ajuda cada um. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Esse é o nome de Deus. Glória a Deus. Glória, 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 glória ao Senhor. Amém? Pode ligar a luz? Pode trocar ali. Então a palavra de hoje é: aprenda a discernir a voz que você está ouvindo. Vou fazer uma pergunta aqui antes de começar a pregação. Eu quero perguntar: alguém aqui já foi enganado por alguma voz? Por favor, levante a mão. Não? Poucos? Você tem certeza que tu nunca foi enganado por nenhuma voz? Acho que eu estou com vergonha de levantar. Porque eu tenho certeza, todos nós aqui já fomos enganados alguma vez por alguma voz do maligno que nós escutamos. Voz que muitas vezes tentou acabar conosco, porque nós demos lugar a essa voz. E você vai ver, queridos, que eu acho interessante, porque hoje nós vamos aprender a discernir essas vozes. E lá no livro de Gênesis, quando tudo começou, lá em Gênesis, capítulo de número 1, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor disse: haja luz e houve. Ou seja, o Senhor disse. E depois tu vai ver mais umas 5 vezes no mesmo capítulo: o Senhor disse, haja firmamento. O Senhor disse. Ou seja, o nosso Deus, Ele fala. Se você não sabia disso, hoje você está sabendo. O nosso Deus, Ele fala. Ele se comunica e tudo foi feito através da sua palavra. Mas olha que interessante, 1 Coríntios capítulo 14, verso 10 diz: há sem dúvida muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. E quem está dizendo que existem muitas vozes no mundo. Você está entendendo? Mas nessa noite nós vamos ver que Deus, Ele tem prazer em falar com o seu povo. Deus tem prazer em falar com um escolhido, com o seu filho. E eu tenho certeza que nós temos prazer em ouvir a voz do Senhor, amém? Então eu quero te dizer uma coisa, queridos. Assim como Deus fala, o inimigo também fala, mas a voz que há dentro do teu coração, ela também fala e ela é muito enganosa, amém? Então nós vamos ver isso hoje. Você tem que ver, queridos, que naquele tempo, quando Deus chamou Moisés lá naquela sarça ardente, a história é tão linda. E Deus disse para ele: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo, amém? Pode ter certeza que o lugar que você está pisando hoje é santo, queridos. Mas agora eu vou te convidar para levantar um pouquinho. Eu estou vendo que tem gente com sono aqui, com sono não vai eu levantar. Levanta agora. Levanta e fica de pé. Vai fazer aquilo que o pastor falava, fazia. Cadê o pastor? O pastor está por aí? Vamos lá. Quando eu virar para cá, você vai dar um glória, amém? Vamos lá. 1, 2, 3.
vezes. A Bíblia vai dizer que Deus fala Samuel, Samuel. 2 vezes. Olha que interessante isso. Quando Deus se comunica com um homem, Ele chama pelo nome. Isaías capítulo 43 diz: eu te remi, eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Olha que lindo isso. Deus conhece a identidade, meu filho. Deus sabe o teu nome. Aí às vezes você inventa apelido que não gosta, né, do nome. Mas Deus, Ele te chama pelo teu nome. E por quê? Porque Ele tem prazer em se revelar e se manifestar na tua vida. Agora, lembra que eu falei? Existe a voz de Deus, mas também existe a voz do inimigo. E hoje eu quero te ensinar a discernir quando é o inimigo que está falando. Quem quer saber quando é o inimigo que fala? Primeira coisa, quando o inimigo falar contigo, ele vai colocar dúvidas no teu coração. Quem está me ouvindo diz amém. O inimigo, queridos, ele nunca vai te dar algo que seja claro. Vai ser algo para que tu venha a duvidar e que tu venha a perder a fé que há dentro de você. Tu quer ver uma coisa? É interessante, queridos, porque quando o inimigo falou pela primeira vez, foi lá no Jardim do Éden, todo mundo conhece a história de Eva, né? E a Bíblia vai dizer que a serpente se apresenta para Eva e a serpente diz assim para ele, né? O que Deus falou aí? O que está acontecendo? E ela diz, Deus falou que não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Satanás, a serpente, diz para ela assim, tu pode comer sim, porque certamente tu não morrerás. Porque Deus havia falado que eles não morressem se comessem também. E a serpente diz, não, tu pode comer, porque certamente tu não morrerás. Porque Deus sabe que se tu comer, os teus olhos vão se abrir. Os olhos de vocês vão se abrir. Ou seja, a primeira coisa, Deus, Ele quis colocar uma dúvida no coração de Eva. E se tem uma coisa que Satanás é mentiroso, é que quando ele fala, ele vai contra a palavra de Deus, o que está escrito. Satanás, ele é tão mentiroso que tudo aquilo que Deus te falou, tudo aquilo que Deus te mostrou, ele vai ir contra aquilo que Deus falou para a tua vida. Quem está me ouvindo? Amém? Então ele mente. E ele quer criar dúvida em teu coração. Quer ver uma coisa? Quando Satanás fala com Jesus no deserto. Porque quando a gente está no deserto, queridos, muitas vozes vêm à nossa mente. Sim ou não? Mas a voz que mais vem no deserto é a voz do diabo. Porque quando Jesus estava lá no deserto, a Bíblia vai dizer que Satanás olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que ele quis fazer ali? O que Satanás fez? Que gera dúvida no coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Ele tinha certeza que ele era o Filho de Deus, amém? Mas Satanás, ele quer pôr dúvida no meu coração e no teu. Por exemplo, você é uma pessoa escolhida do Senhor. Deus tem um propósito na tua vida, queridos. Mas às vezes Satanás coloca essa dúvida em teu coração, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que não é tempo, falando muitas coisas ao teu ouvido. É assim que ele trabalha. Então, toda vez que algo gerar, quando tu ouvir uma coisa gerar dúvida, pode ter certeza que essa dúvida jamais veio de Deus, amém? Porque com Deus é sim, sim, não, não. Com Deus a clareza de todas as coisas. Se está na dúvida, não faça. Amém? Vou dizer de novo, se está na dúvida, não faça. Porque a dúvida não é do Senhor. Você está entendendo isso nessa noite? Outra coisa, a voz do inimigo, queridos. É muito difícil às vezes discernir a voz do inimigo. Por quê? Quem lembra de Pedro? Quando Jesus ia lá para o Getsemane, quando já estava tudo escrito, Jesus chama os discípulos e diz para ele: o Filho do Homem será entregue. E aí Jesus começa a falar para eles tudo que vai acontecer. E o que Pedro faz? Pedro olha para Jesus. Eu acho muito forte isso. Ele diz para Jesus: Jesus, tenha compaixão de ti mesmo. Se tu ouve alguém falando assim, não é uma voz bonita e suave? Sim ou não? É ou não é? Tenha compaixão de ti mesmo, Jesus. Não precisa passar por isso. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês.
a voz do inimigo, ela te ilude. A voz do inimigo, ela te massageia muitas vezes. E aí Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te, Satanás, porque tu não cogita as coisas de Deus, tu cogita só as coisas dos homens. Jesus ali repreendeu Satanás que estava usando a vida de Pedro. Eu quero te dizer uma coisa, queridos, nessa noite. O diabo, ele usa a vida das pessoas assim até hoje. Quem está me ouvindo? Eu acompanho uma pastora, que ela é uma pastora que canta, que louca, que prega, Camila Campos, o nome dela, não sei se alguém conhece, Camila Campos. E essa mulher, queridos, ela teve um câncer de mama enquanto ela estava gestante. Ela não teve o bebê ainda e ela foi diagnosticada com câncer de mama. E ela passou por todo o processo. E ela deu testemunho que ela foi curada para a glória do Senhor Jesus. Só que escuta isso. Hoje eu vi um vídeo dela que ela estava chorando, dando um depoimento, chorando. Porque quando ela foi fazer aqueles exames de rotinas, que depois eu tenho que fazer, a médica que ela disse que era para ser cristã, falou para ela assim: olha, tu já consultou um grupo de apoio e de ajuda? Ela disse assim: mas para que? Ela falou. Ela disse assim: como para quê? Porque tu teve câncer, e esse câncer pode voltar a qualquer momento, e pode ser que tu não veja tuas filhas crescer, pode ser que daqui a pouco, daqui um ano, 2, 3, tudo volte, e pode ser que tu venha, né? Não vai mais estar aqui. E ela fala chorando, Deus, porque ela disse assim: eu não vou aceitar aquelas palavras daquela médica, porque se Deus me curou, eu já estou curada. E aí ela vai no culto, numa igreja bem pequenininha, que ninguém conhecia. E ela entrou no culto. E quando a mulher que estava pregando, ela deu um testemunho falando: Deus me curou de um câncer de mama. Enquanto eu ainda era gestante do arrepiado. Toda a história dela, a mulher começou a falar em cima do altar. E ela começou a dizer: e Deus te diz que Ele tem muitos anos de vida ainda para te dar. Não ouve a voz do médico, ouve a voz de Deus que fala contigo. Por que eu estou falando isso, queridos? Mesmo ela sendo uma pastora, mesmo ela sendo cheia do Espírito Santo, tu acha que o inimigo não vem tentar? E é como eu disse muitas vezes, no momento em que nós estamos passando por uma situação de deserto. Porque aquela mulher estava passando por um deserto na área da saúde, que aí o inimigo veio para falar. Mas em nome de Jesus, a última palavra sempre será do Senhor, amém? Na minha vida e na tua vida. O que Ele falou para decretar de ponto final, queridos. E aí você vai ver que o inimigo, ele massageia ela. Quem lembra daquela mulher que tinha um espírito de adivinhação? Atos capítulo 16, vai dizer que tinha uma menina em que Paulo estava lá na cidade, pregando na cidade, pregando na cidade, curando muitos enfermos, levando a palavra do Senhor. E passaram-se dias e dias. E aquela menina ia atrás dizendo: eis aí santos homens de Deus. Eis aí santos homens de Deus. Vou perguntar: é bom de ouvir isso, sim ou não? É bom de escutar: olha aquela pastora cheia do Espírito Santo. Olha aquela irmã que carrega a presença do Senhor por onde vai. Olha aquele irmão que fala e as coisas acontecem. É bom de escutar, sim ou não? É ou não é? É maravilhoso escutar isso. Mas quem é que estava falando? Era o Espírito Santo? Era um demônio que falava através daquela vida. Então, queridos, muito cuidado. Porque a voz do demônio, ela vai querer te confundir, te deixar dúvida em teu coração. E muitas vezes ela vai querer massagear o teu ego. Aleluia, que está ouvindo? Muitas vezes ela vai querer massagear o teu ego. É assim que ele trabalha. Ele fez isso com Jesus. Tu acha que ele não vai fazer comigo, contigo? Ele faz. Nós temos que ter discernimento. Que voz nós estamos ouvindo, amém? E olha só, queridos, eu acho interessante porque, falando em vozes e revelações, hoje de manhã, até para falar, nós tivemos um momento tão especial na casa da irmã Daiane, né? As andas de oração, que oram, que percebem por cada pedido que está ali, queridos, nós clamamos
E para a honra e glória de Deus, nós temos visto resultados, temos visto testemunhos de coisas que Deus está fazendo. Só que hoje pela manhã Deus havia me dado uma palavra que eu achei muito tremenda sobre a mulher samaritana. Quando ela foi lá até o poço e encontrou Jesus. E Jesus, em determinado momento, ele faz uma revelação da vida daquela mulher. E vamos falar a verdade, quem aqui já não correu atrás de revelação? Eu, uma vez na caminhada, corri atrás de revelação, amém? Muita gente corre atrás de revelação. Por quê? Porque acha que Deus vai falar. As pessoas querem ouvir Deus falando. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim, chama teu marido aqui. E a mulher olha para ele e diz assim, eu não tenho marido. E Jesus olha para ele e diz, isso tu falou a verdade. Porque tu teve 5 maridos e nenhum deles é teu. E aí aquela mulher, opa! Na hora ela olha para Jesus e diz, eu vejo que tu és um profeta. Ela diz para ele, não sabendo ainda quem ele era. Mas muitas pessoas, queridos, querem ouvir a revelação que vem do alto. Mas olha como é que Jesus revelou para aquela mulher. Nisso tu está falando a verdade, porque nenhum daqueles 5 foi teu. É bom de ouvir essa revelação, sim ou não? Não é, queridos. Quem vai gostar de ouvir uma revelação dessa, amados? Ninguém vai gostar de ouvir, tu teve 5 homens que passaram pela tua vida e nenhum deles foi teu, e nem esse que tu está, não é também. Só que aí que está, queridos, que as pessoas querem ouvir revelação que agrada o seu coração. As pessoas querem ouvir Deus falar aquilo que me faz bem. Mas muitas vezes Deus vai falar, presta atenção, aquilo que nos confronta. Amém? Você quer ouvir a voz de Deus? Está preparado para ser confrontado também? Porque aquela mulher foi confrontada. Ele disse, só que nenhum deles é teu. E assim muitas vezes Deus vai falar conosco na caminhada, queridos. Deus vai falar para nós alinharmos algumas coisas na nossa vida que precisam ser alinhadas. Deus vai falar para muitas vezes nós obedecermos ao que Ele está nos mandando fazer, mesmo sem querer fazer. Aí fica difícil, sim ou não? Mas tem que obedecer, tem que fazer. Jesus, queridos, Ele fez. Então, muito cuidado, porque nem toda revelação, como o Espírito da adivinhadora, nem toda revelação ela vem do alto, amém? Tem coisas que sejam demônio, queridos. E aí, continuando. Lembra que eu falei? A voz de Deus, a voz de Satanás e a voz do coração. A voz do meu coração. Essa aqui eu acho que é a pior de todas. Por quê? Porque ela engana muito. Jeremias, capítulo de número 17, verso 9, diz: enganoso é o coração do homem, Deus. Quem aqui já não se enganou pelo próprio coração? Eu já me enganei. Vai dizer que você não está se enganando pelo próprio coração. Te enganou sim. E sabe o que é pior? É que a gente se engana, passa pelo erro e ainda por cima não quer reconhecer. E por quê? Porque não foi o outro que errou. Foi nós mesmos que erramos. Foi nós mesmos que devolvemos o nosso coração. E aí que é difícil. Porque olhar para o erro do outro é muito fácil, sim ou não? Mas olhar para nós. E aí tu vai ver que esse é o pior de todos. E teve pessoas na vida que foram enganadas pela voz do coração. Não foi o diabo, não foi Deus falando. Quer ver um exemplo? Rei Saul. A Bíblia vai dizer que o profeta falou para ele, né? Olha, tu fica aqui, tu não saia daqui, porque eu vou para ele. Só obedece, só faz. E Saul esperou um dia, esperou 2 dias, não disse quantos dias, mas a Bíblia vai dizer que o profeta já estava demorando, o profeta Samuel não vinha. E o povo começou a falar para o rei: olha, isso aqui nós vamos perder essa guerra. Se tu não fizer alguma coisa, nós vamos perder, nós vamos morrer e começar. E aí eu vou te dizer uma coisa: sabe quando é que o coração te engana? Quando você sente medo. Quem está me ouvindo? Glória a Deus. Quando você sente medo, o teu coração te engana. Porque aí Saul, o que ele fez? Ele ouviu a voz do seu coração e disse: eu vou sacrificar por isso. Eu vou fazer. O profeta mandou ficar aqui esperando, mas eu decidi fazer porque ele ficou com medo. E ele ouviu a voz do seu coração. E o que aconteceu depois disso? Se deu muito
contigo. E ela é enganosa. Amém, igreja? A voz do coração, ela vem para te enganar, queridos. Isso aqui é muito tremendo. E aí você vai ver que a voz de Deus, ela é inconfundível. Aleluia. Tu sabe que me lembra de vozes? Eu me lembro uma vez, eu estava lá em casa e eu tinha feito uma campanha de oração junto com umas irmãs. E era oração na madrugada. 3 horas da manhã eu já pego, eu chamo de relógio de oração. 3 horas da manhã que é o horário de me levantar e orar. E eu sempre colocava um despertadorzinho ali, né? E geralmente sempre me acordo. É difícil eu não me acordar. Só que naquele dia eu não sei se eu não tenho despertador, não sei o que aconteceu. Daqui a pouco eu tenho uma visão assim da pastora Sinuê, né? A pastora Sinuê, ela apareceu na minha frente assim, e falou bem alto assim: Josiane. E eu olhei assim. E ela veio de novo: Josiane, acorda. E eu me acordei. Aí eu fui olhar no celular, 3 horas da manhã. Horário da oração. Olha como Deus fala contigo, isso aqui é tremendo. Uma outra vez, eu estava dentro de casa, dormindo. Estava sozinha. Não sei, pastor, não estava em casa, gente. Era tarde, não sei se estava no dia da viagem, né? Eu estava sozinha. E dormindo. Daqui a pouco, eu ouço uma voz, só que essa voz, ela veio na voz da minha mãe, que mora, né, na outra casa ali, junto comigo. E ela disse assim: Josi! E eu ouvi a voz da minha mãe. E eu me acordei. Daqui a pouco eu acordei. Josi! Meu Deus, eu me levantei da cama, peguei a chave, fui lá na casa dela, abri a porta da casa dela, percebi que, meu Deus, eu preciso alguma coisa com ela. Abri a porta. Escuta. Quando eu olho no quarto dela, ela estava dormindo, bem feliz. Glória a Deus. Quando eu olho para a pia da cozinha, estava transbordando em água em toda a cozinha. Você está entendendo? Deus me chamou para ir lá desligar a torneira da cozinha da casa dela. Quem está me ouvindo, amém? Você está entendendo que Deus fala contigo? Que Deus chama pelo teu nome? Que Deus te avisa de coisas? Aquele dia sim me alegrei tanto no Senhor, queridos, porque Ele faz essas coisas. A voz do Senhor é inconfundível. João capítulo 10, verso 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e elas jamais sofrerão. Aleluia! As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Glória a Deus, eu nunca me esqueço do dia que se levantou um demônio dentro da igreja para derrubar o pastor e a minha vida ministerialmente. E eu muito triste, chateada, porque algumas pessoas até saíram do ministério por causa daquele demônio mentiroso, porque o demônio engana, amém? E aí eu estava tão triste lá, e o meu menino, o Lucas, disse assim: Mãe, pega aquilo ali que está na geladeira, é um imazinho. Daí eu peguei e estava escrito isso: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me conhecem. Aí Deus falou muito comigo: quem é tua ovelha, filha, vai ficar, quem é bode vai sair. E olha só, hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Ele é fiel, Ele fala, Ele faz. Já estou quase finalizando, amém? Para finalizar, queridos, por que você deve ouvir a voz do Senhor? Você está aqui nessa noite, você não está ouvindo a minha voz, você está ouvindo a palavra. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Sabe o que vai gerar fé no teu coração? É a palavra de Deus. É a palavra que vai falar contigo, Deus. Porque a Bíblia diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Assim como você ouve a voz dele, Ele também se inclina para te ouvir e te escutar. Isso aqui é muito tremendo. E aí lá no começo do texto de Moisés, o que Deus falou para Moisés? Eu sou o teu
Deus se manifestou por causa de um propósito. Sabe quando é que Deus vai falar contigo? Quando Ele te mostrar o propósito dele na tua vida. Deus não vai falar por qualquer coisa. Deus vai te falar por um propósito. A irmã Rose veio dizer que Deus falou com ela. E eu cheguei a tremer e eu sei que foi Deus falando. Porque ela ouviu uma voz 3 vezes, né? Que falou com ela assim: mães de joelhos, filhos de pé. Glória a Deus. E nós vamos fazer uma campanha sobre isso. Para os nossos filhos. Mães de joelhos, filhos de pé. Você crê que Deus fala? Eu creio. Sabe por quê? Porque tudo que Ele fala se comprova através da palavra. Porque Ele está falando que nós devemos orar sem cessar, queridos. E é tempo de muita oração aí nessa terra. Eu não sei se você ora, mas se você não ora, comece a orar. E se você já ora, comece a orar mais. Porque é tempo de muita oração, queridos. Para tudo aquilo que nós estamos vivendo neste mundo tenebroso. E eu tenho certeza de uma coisa, queridos. Que Deus, Ele quer falar. Aí quando Ele chama Moisés, Ele diz o propósito. Moisés, eu vim a função do meu povo e eu vim para libertar o meu povo de Faraó. Sabe por que Deus vai falar contigo? Porque tu tem muitas vidas para salvar. Glória a Deus. Tem muitas vidas esperando. Aquilo que Deus colocar no teu coração para fazer, você tem que fazer, você tem que falar, mas eu tenho vergonha. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Não tenha vergonha, porque nós estamos chegando no fim. E quem é que nós vamos levar? Como eu disse, nós temos um batismo. E eu creio que almas vão se entregar para Jesus nesse dia. Almas que Deus escolheu, queridos. Só que para isso, você vai ouvir a voz de Deus te falando: vem, vem. E tu vai ouvir a voz do inimigo dizendo: não é tempo. Deixa isso para lá, não é para ti isso aí. Você é crente para quê? Eu vou te dizer para quê. Para você subir ao céu, amém? Para você levar toda a tua casa, para você levar toda a tua família, para você cumprir o propósito de Deus na tua vida. Porque não é por merecimento, queridos. Vou dizer uma coisa. Nós não entregamos o coração para Jesus porque nós merecemos algo, não. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos. E não há um sequer justo na face da terra. Mas tem um que nos justifica. Porque Ele é o juiz dos juízes. E esse Deus, queridos, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. E eu sei que Ele está aqui. E eu sei que tem vidas aqui que querem ouvir a sua voz. Quem veio para ouvir a voz dele? E eu vou perguntar mais agora. Quem vai sair daqui entendendo que voz está ouvindo? Quem vai entender a voz do Espírito Santo? Porque eu vou te falar algo, queridos. A Bíblia diz que nos últimos tempos Ele vai derramar do seu Espírito a todos aqueles que invocar. Eu quero receber ainda mais o Espírito do Senhor. Quem quer receber ainda mais o Espírito do Senhor neste lugar? Quem quer realmente ouvir a voz de Deus, queridos? E não se confundir. É muito forte aquilo que Deus está fazendo no meio de nós. É muito forte os testemunhos. É muito forte aquilo que nós vemos, que é só Deus que pode fazer. Não é o homem que está fazendo. Eu fiquei olhando aquele dia, aquele domingo de Santa Ceia, mas já não esse último, outro. Quantos milagres aconteceram na frente? Instantâneos. Pessoas saindo daqui curadas. Pessoas saindo daqui chorando, que foram tocadas pelo Espírito de Deus. E nos domingos Deus tem feito coisas lindas aqui no meio de nós. Nas quartas também, em nome de Jesus, porque eu sei que essa noite Deus está aqui. E se nós estamos aqui, queridos, é porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Então eu quero te convidar agora. Se você veio aqui nessa noite, eu quero chamar o nosso pastor. Tudo bem, pastor? É noite de libertação, é noite de cura. É noite, queridos, que o Espírito Santo está aqui. E você não saiu da sua casa para ver o homem. Você veio aqui para ver o Espírito Santo na tua vida. Porque é isso que tem acontecido neste lugar. Você saiu da sua casa porque tu tem talvez uma necessidade e Deus, Ele te ouviu.
quer ouvir a voz de Deus, sai do seu lugar e vem aqui. Se você quer ouvir Ele falar contigo nessa noite, mais ainda do que Ele já falou. Se você quer ter experiências com o Senhor no teu secreto, se você quer ouvir a voz